Mas agora, aqui já com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, como prometido, ele está de volta. E já observando aqui, professor, imagens que chegam dos Estados Unidos. Nesse momento, imagens de Nova York, por lá são 6h02, horário local. A gente coloca em tela já para vocês imagens da Times Square completamente tomada de neve, professor. Temos mais de 40 milhões de pessoas sob alerta de nevasca nos Estados Unidos. Pelo menos 7 estados já declararam estado de emergência devido a essa tempestade de neve. Temos o nordeste dos Estados Unidos muito afetado. É um ciclone bomba, professor. O que seria um ciclone bomba? Carol, veja, nós temos os ciclones aqui no Brasil, né, no sul do Brasil, nós noticiamos vários deles ocorrendo já no ano passado, numa situação até atípica. São, ao contrário dos furacões, que são massas de ar quente, os ciclones, eles têm uma conjunção de massa de ar quente e encontrando uma massa de ar frio. Estou procurando simplificar ao máximo, né? E o que acontece no ciclone bomba? É quando essa diferença ela é muito abrupta, ou seja, você tem uma massa, né, de ar quente com muito vapor na atmosfera, isso tem sido aumentado, né, por conta das mudanças climáticas, é um contrassenso aparentemente, fala assim, em aquecimento quando a gente tem essas nevascas, mas exatamente o aquecimento dos oceanos tem aumentado muito a quantidade de vapor na atmosfera e quando encontra uma massa de ar frio, a precipitação é muito significativa. E essas massas de ar frio, elas têm se intensificado por conta de uma alteração que ocorre ao redor do Ártico, que é uma alteração chamada vórtice polar. O nome é bonito, né? Parece filme de ficção científica, mas são correntes de vento que circundam o Ártico e elas funcionam como uma espécie de bloqueio do ar frio que está ali contido. Devido ao aquecimento global, essas massas elas têm oscilado, então esse bloqueio não é tão efetivo e massas de ar frio descem do Ártico em direção a outras áreas, que é o caso do Nordeste dos Estados Unidos, encontram essa massa de ar mais quente com vapor e aí resulta nessas precipitações tão significativas. Daí esses eventos extremos com uma frequência cada vez maior, professor. Exatamente, porque essa oscilação no chamado vórtice polar, ela não é frequente, né? Isso daí não é algo que ocorre cotidianamente. E principalmente da maneira como vem ocorrendo, fazendo com que essa massa de ar frio, ela desça ali pelo Canadá, interior dos Estados Unidos, provocando muita nevasca, muita queda de neve, uma redução significativa de temperatura. E no caso desse ciclone bomba é porque isso ocorre nas latitudes médias, quando uma massa de ar quente, por conta do aquecimento do oceano, ela encontra essa massa de ar frio e dá essa precipitação bastante significativa. Aqui no caso do Brasil não ocorre a neve, mas ocorrem chuvas muito significativas no sul, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, parte do Paraná, com uma certa frequência. Estamos com imagens lá de Nova York, a gente faz mais um passeio aqui, professor, com as imagens ao vivo. Nesse momento o dia está só começando por lá, com muita neve, com rajadas de vento intensas nesse momento lá em Nova York. Agora Times Square mais uma vez em destaque. Também temos Nova York com um toque de recolher. A orientação para os moradores é: evitem sair de casa. Só transitem pela cidade em casos de extrema necessidade. E Nova Jersey, também ali enfrentando baixas temperaturas, também em alerta por conta dessa nevasca. E principalmente destacando aqui, professor, os principais riscos de uma tempestade de neve. Então, nós temos aqui um risco, numa cidade grande como Nova York, o principal risco é no trânsito. Porque você dirigir com neve, principalmente em determinadas áreas, quando isso começa a congelar, formar uma placa de gelo, aí realmente o carro, se ele não tiver equipado com aquelas correntes, ele acaba deslizando, o motorista vira passageiro do carro e acidentes graves podem acontecer. Em situações mais extremas, quando a temperatura desce muito, pode ocorrer o congelamento da água na tubulação, mesmo com o uso de anticongelante, mas há um limite para isso. Então pode começar a ter um problema de infraestrutura, de abastecimento de água, porque inclusive quando ocorre esse congelamento, pode ocorrer a ruptura dessa rede de distribuição. Então isso acaba prejudicando ainda mais e é um efeito que permanece vários dias até que essa infraestrutura seja regularizada. E no caso, né, de áreas mais montanhosas, o risco de avalanche é muito grande, inclusive junto às estradas. Então às vezes a pessoa está circulando, né, um caminhão, um carro está circulando e
surpreendido com uma nevasca e muitas vezes a gente tem várias pessoas indo a óbito por conta disso. Imagens aqui da Filadélfia, também por lá, olha só, nevasca, caindo neve, previsão aí de acumulados em torno de 30 centímetros. Aulas suspensas no dia de hoje, repito, toque de recolher em Nova York. O prefeito da cidade está trazendo uma série de alertas à população. São 7 estados em emergência por conta dessa tempestade de neve. A gente está monitorando também voos sendo cancelados, impactando inclusive voos que saíam aqui de São Paulo com destino a Nova York. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a movimentação nos aeroportos por aqui e, claro, nossa correspondente Priscila Asbeck, lá em Nova York, mostrando a situação em tempo real. Professor, muito obrigada por essa conversa. Eu que agradeço. Um ótimo dia. Também.